Estamos começando o nosso podcast. Eu espero que não seja o único, talvez seja o primeiro, é o primeiro, né? Espero que possamos fazer vários. Estamos aqui com os nossos ilustres convidados, assim, a estrela da companhia, obviamente, é a Lalado Flower, né? Lalado está lançando A Prática Espiritual das Pessoas Livres, um livro, né? Um livro que deve ter lançamento no dia 28, é isso? 28, 7 horas da noite, na Livraria Escarice do Shopping Barra. Mas eu queria apresentar meu outro convidado, Zaid von der Lager. É um, digamos assim, é um exilado alemão aqui, da ex-Alemanha Oriental, que veio parar aqui na Bahia, mas ele vai explicar isso daqui a pouquinho, né? Vai ter um... Mas é bom estar nesse podcast porque a gente vai discutir uma temática partindo do título A Prática Espiritual das Pessoas Livres, mas isso vai mais além, não é, Lalado? Vai muito mais além, porque você ser uma pessoa espiritualmente livre implica em uma série de coisas, de questões. Deixa eu me apresentar, meu nome é Raul Moreira, eu sou um livre pensador, ou um espírito livre, pretensiosamente falando, trabalho com cinema, escrevo também, eu sou jornalista, e não sou nada também, né? Seguindo aqui a métrica das pessoas livres, que não somos nada nem ninguém. E Lalado Flower, mais conhecido como Lalado, né? Você assina aqui só como Lalado. Por que só Lalado, Lalado? Porque sempre foi Lalado, desde pequeno. Flower foi um nome que veio à minha vida depois de velho agora, há pouco tempo atrás. Nós estávamos num estúdio ensaiando, e no meio do ensaio, aquela tensão do ensaio, um músico se levantou e disse: Flower! Aí todo mundo parou e perguntou: o que é isso, rapaz? Que negócio é esse? O que é flor? É flor? Você está vendo flores? Ele disse assim: não, flower, é F-L-A-U-R. Eu falei: flower, só isso. Eu sei, o que é que significa? Aí perguntaram: o que é que significa flower? Eu disse: não, eu sei. Flower é um nome que diz tudo e não significa nada. Se você está triste, você está flower. Se você está alegre, você está flower. Então é flower. Então, a partir desse dia, eu passei a ser Lalado Flower. Menos no livro, que eu continuo sendo Lalado como eu nasci. Muito bem, Lalado. Agora eu queria que o nosso glorioso alemão oriental, Zaid, da ex-Alemanha Oriental, enfim, falasse um pouquinho sobre você para o espectador e o ouvinte possa conhecer a sua... Aqui estou como amigo do Lalado, né? Já há 20 anos, com experiências lá no sítio de... Como é que era o sítio lá na estrada? Barra do Pujuca. Barra do Pujuca. Depois Casa da Aranha, Taparica, né? Então, são aí 20 anos de experiência, de caminhada, absorvendo esse conhecimento maravilhoso do mestre Lalado. Ele é modesto, então eu vou complementar a apresentação dele. Dr. Zaid, que é esse nome alemão que minha língua não comporta, ele é uma das pessoas mais cultas, mais preparadas, mais sabedoras, conhecedoras que eu já conheci na minha vida. E é o professor, o mestre de minha saúde mental, fisiológica, biológica. É a minha referência em teologia. Quando eu escrevi um livro que tinha uma parte muito grande de teologia, eu pedi para ele fazer uma revisão e consertar os erros, de que eu não sou um teólogo, nem tenho estudos profundos de teologia. Então eu perguntei: Zaid, você repara os erros, conserta os erros que eu cometi e assim eu vou aprender. Vou fazer uma espécie de revisão desse livro. Só que, quando ele mandou o material dele, nas correções do que eu falei para o editor: não, eu não vou colocar isso no livro como se fosse uma ideia minha, eu corrigindo os erros que eu cometi. Não, eu vou escrever o que eu disse e o que ele consertou. Mas isso nunca... Mas vai ser feito pela primeira vez. Eu quero uma sinceridade, uma verdade no livro. Eu não quero assinar uma coisa que eu não escrevi. Que livro foi esse, Lalado? Foi A História Oculta. A História Oculta.
A História Oculta é um livro que eu escrevi sobre realmente... E ele foi publicado, foi lançado? Foi lançado, já foi publicado. A gente pode comprar em algum sebo por aí, a História Oculta? Não está ainda em sebo, não, mas eu acho que ainda... Tá, tem não. Você tem... É uma outra editora. Não é essa editora que eu estou trabalhando hoje. É uma outra editora. Mas esse livro eu fiz graças a um poema de Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos disse: o letargo larvário da cidade crescia, igual a um parto numa furna. Vinha da original treva noturna o vagido de uma outra humanidade. E eu, com os pés atolados no nirvana, acompanhava com prazer secreto a gestação daquele grande feto que vinha substituir a espécie humana. Eu parei nesse poema e disse: rapaz, poesia é isso. O poeta é um profeta. Ele antecipa os tempos. Poesia não é só forma. A poesia brasileira de hoje, por exemplo, de alguns tempos, desde a Semana de Arte Moderna, é forma. E as pessoas ficam valorizando a forma e aperfeiçoando a forma. São quase Machado de Assis, são quase poetas famosos da maneira como eles perguntam, mas o poeta é muito mais. O poeta é um adivinho, é um profeta. E Augusto dos Anjos, naquele tempo, no princípio do século passado, ele antecipou os tempos que nós estamos vivendo hoje. Em 2003 isso chegou. Esse larvário da cidade, essa gestação se completou. E hoje, a população que padece com todos os problemas que todas as populações padecem, passaram a viver. Pelo menos metade dessa população é o larvário da cidade. Crescia, que gestou essa humanidade. Essa humanidade feita de 50% ódio e 50% inveja. É uma humanidade que transpira e solta e fala recalques, e trabalha recalques. Então, essa humanidade antevista por ele, quando eu vi que ela que o parto estava se dando, eu fiz um livro. Eu fiz um livro, escrevi como essa parte de teologia. Eu não tinha um conhecimento, por mais que eu estudei, eu não tinha esse conhecimento de Zaite, e foi feito assim. E esse editor, que não acreditava que isso fosse dar resultado, mas que hoje toda pessoa que faça uma correção numa frase que eu escrevi tem um crédito. Então, o que eu fiz é aquilo que está lá escrito, sem que esse adendo de que frase corrigida por fulano de tal. Não é numa informação de rodapé, qualquer coisa desse tipo. Então, Zaite fez essa coisa e, além de ser o meu guru de saúde, é a pessoa que acompanha a minha família, para a gente ter uma vida saudável como nós temos, ele é a minha referência. Por exemplo, se eu fosse Bolsonaro, ele é o Guedes, o ministro, o posto Ipiranga. Ele é o meu posto Ipiranga para todos esses assuntos. E ele é um enciclopédico. Como anda a saúde de Lalado hoje? Lalado é a figura. Zaide, como é que anda a saúde do Lalado hoje? Olha, eu sou muito franco e verdadeiro. Eu não vou falar porque estou aqui na frente dele, não. Mas Lalado é uma referência para quando eu crescer, né? Lalado simplesmente... Eu gravei uma live, deve ter uns 2 anos mais ou menos, falando dessa questão de saúde, né, que quando eu comecei a trabalhar a minha visão de saúde com ele, há uns 20 anos atrás, e eu disse que eu era discípulo dele em meditação budista, né, aprendi a meditar com ele lá na Casa da Aranha, aliás, lá no sítio antes da Casa da Aranha, foi no sítio, e trabalhando com ele as questões de saúde e de medicina natural. Só que Lalado me superou. Discípulo supera o mestre. Aí o título da live, tá lá, tá gravado, é O Discípulo Supera o Mestre, né? Então, o Lalado, ele simplesmente faz o que eu não faço.
Na prática, no conhecimento, ele é insuperável. Ele faz o que eu não Deus faço. Ele é vegano crudívoro, eu não sou. Então ele me ultrapassou. Ele está muito além de mim, né, nesse item, na prática, né? Nessa prática aí. Na prática, por isso nós estamos aqui, para tratar da prática. Eu vou contar para você, Raul, vou contar para vocês uma história do que aconteceu, só para você entender como o Lalado está muito evoluído nisso. Há uns 10 anos atrás, exato 10 anos, 2015, eu acordei de manhã, procurei por Lalado e ele não o encontrei. Aí alguém disse, não, ele foi no supermercado, ele foi num Bom Preço, lá da ilha de Taparica, né? Eu disse, puxa, mas Lalado não tem carro, por que ele não me chamou para ir de carro? Porque ele foi fazer compras, e tinha umas 40 pessoas lá, sei lá quantas pessoas tinha. Tinha umas 40, não tinha? E aí, eu disse, puxa, Lalado foi a pé? Foi. Eu disse, caramba. Quantos quilômetros? Da Casa da Aranha até. No máximo 1 quilômetro. Né? O problema é que a Casa da Aranha é no alto da colina. É um topo de uma Então, colina. quando você vem com compra, você tem que subir a colina. Você tem que andar. Aí, de repente, eu vejo o Lalado com um rapazinho de uns, sei lá, 18, 20 anos, e o Lalado com aquele monte de saco de supermercado. Vários sacos de supermercado na mão, e o rapazinho atrás, a uns 10 metros atrás, também com sacos de supermercado. Mas o Lalado vinha na frente, numa velocidade que o rapazinho não conseguia acompanhar, cara. E o Lalado subiu aquela ladeira com aquele monte de sacola de supermercado, né? Com o peito pra frente, tal, subindo, parecendo aquele recruta lá no... Então isso é impressionante. Na época você tinha o quê? Uns 60 e poucos anos. Hoje 63 ele está anos. com 90, mas está muito bem. Ele está com 90, tá 90? ótimo. Né? 90 com essa carinha de que amigo, hein? Não, isso há duas possibilidades para manter essa juventude: ou achou a fonte, o elixir, ou vendeu a alma. Venderia a alma, Lalado, assim? Ia fácil? Procurar. Como eu não acredito em alma, eu até daria de graça. Daria. Aliás, por falar em alma, Lalado, deixa eu fazer um resumo aqui rápido. Luiz Eládio Lima Humbert. Esse Humbert é um sobrenome. É Humbert ou Humbert? Humbert, francês. Humbert. Ou apenas Lalado, 77, divorciado, pai, avô e brasileiro, nascido soteropolitano, descendente de judeus franceses, aventureiros, pelo lado paterno, e de judeus holandeses fugidos de Holanda para Portugal, né? Pelo lado materno. Funcionário público, não consigo pensar você sendo funcionário público. Aposentado, músico analfabeto em música e jornalista de baixa performance. Depois você vai explicar isso. Bacharel em Direito pela Universidade Federal, em Administração de Empresas, e em Administração de Empresas pela Mackenzie em São Paulo, jubilado do bacharelado em História na UFBA, depois vai contar rapidamente como aconteceu, e pós-graduado em Direito Tributário na UFBA. Quer dizer que você, enfim, você percorreu os caminhos acadêmicos, né? Eu achei que você era um autodidata completo, mas tudo bem. E aí, só para completar, autor dos livros Amarelo de Fome, Verde de Medo, O Caminho da Casa da Aranha, que vocês falavam aqui agora, Um Breve Encontro com a História Oculta e A História Oculta. São 2 livros aqui, Um Breve Encontro e A História Oculta. São 2 livros. Tratando da história Mas oculta. um completo. O Breve Encontro é menorzinho para quem Certo. tem preguiça de ler. Entendi. Mais ou menos o tamanho desse daí. E aí, criador, fundador, agitador cultural do Grampus, grupos musicais de apoio à mobilização e à conscientização popular. Francisco Julião, chama-se esse grupo, né? Grampo, né? Grampo. Grampo, perdão. Francisco Julião, Antônio Conselheiro e Lost Flower. E agitador cultural da banda Navio Negreiro, fundador da comuna de praticantes do budismo livre da Casa da Aranha, na ilha de Itaparica. É um currículo e tanto, não é? É um currículo e tanto. E como é, Memorável. E como são esses lalados aí, tantos lalados, enfim, um lalado habita aí, os de antigamente. O lalado Quem é lalado como um Flower? caminho ao longo da paisagem. A paisagem nunca é a mesma. A paisagem vai mudando e conforme as coisas, as necessidades do momento das coisas, eu tinha que aparecer. Por exemplo, eu morava em Salvador. Me mudei e morei 30 anos na ilha de Itaparica. E não me senti uma pessoa
com saudade do grande centro, nostalgia das baladas, nada disso. Vivia a mesma vida maravilhosa que eu sempre vivi. Qualquer que seja a paisagem que passe na janela do trem, o passageiro que vai ali dentro é o mesmo passageiro. Vai lá vendo, mudando, crescendo graças ao meu tesouro, que são os meus amigos. 2 deles que estão aqui. 2, você e Zaid. 2 tesouros que são as pessoas que vão me enriquecendo. E eu digo a você, eu aprendo mais com vocês do que eu aprendi na academia. Inclusive na academia, tem uma coisa interessante, porque eu fiz o primeiro vestibular para a faculdade de Direito, quando ainda era, você escrevia tudo. Não tinha negócio de você preencher, ticar um quadradinho. E eu não tinha me preparado para fazer um vestibular de Direito, porque eu fazia o curso clássico. Eu me preparava para ser engenheiro, como minha família queria que eu fosse engenheiro, como meu pai gostaria que eu fosse, como ele, como meus irmãos, e estudasse para ser engenharia. Faltando 3 meses para o vestibular, eu disse, não vou fazer uma coisa que não me agrada, eu vou fazer outra coisa qualquer. Aí fiz o curso clássico. No curso clássico, o curso que não ia humilhar tanto o meu pai engenheiro, seria um curso de advogado, porque já tinha parentes advogados na família, e ele não tinha nada contra esses advogados. Então eu disse, vou fazer direito, e não me preparei para fazer vestibular de direito. Inclusive, eu não me preparei para fazer vestibular nenhum, porque mesmo português, eu tinha dificuldade, como tenho dificuldade com português, porque meu pai, um visionário, ele vendo como a política andava, ele dizia, quando meus filhos crescerem, a língua falada no Brasil será inglês, porque os americanos já terão ocupado o Brasil. Aí, isso ele disse há 70 anos atrás, 70 e tantos anos atrás. Aí ele criou. Antes que Juraci Magalhães dissesse o que é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Meu pai sabia que isso era inevitável. Se os generais já falavam isso, imagine o resto. É inevitável. Então eu fiz curso infantil, o Jardim de Infância. Ele criou uma escola, ele ajudou, importou os livros da Europa, dos Estados Unidos, para fazer uma escola em que a gente só falava inglês no curso infantil. E depois a gente começou a fazer o ginásio, o curso, depois do infantil, o 1º, 2º, 3º ano, ele mexeu os pauzinhos dele e trouxe da Escócia professores escoceses, e os livros e tudo isso, com a facilidade que ele tinha de ser superintendente do porto, a importação era fácil, um colégio chamado St. George's School, que foi o colégio que eu estudava inglês em tempo integral. Uma vez por semana eu tinha uma aula de português de duas... Quando foi? Só para situar historicamente, qual foi o ano disso? 60 e pouco, 60 e... Antes do golpe. Antes do golpe. Bem antes do golpe. E não era o inglês anasalado, né? Era o inglês castiço, britânico. Então, tanto britânico, e como a disciplina e a educação era tão séria, que não agradou aos americanos que estudavam nessa escola. E tinham poucos ingleses e a maioria era americano. Então os americanos não gostavam daquele tipo. Por exemplo, quando um visitante chegava na sala de aula, toda a sala se levantava. E só se sentava quando ou o visitante fosse embora, ou se o visitante mandasse a gente sentar. Não existia filar aula. Matar aula, eu não sabia, eu era inocente. Onde era essa escola? Assim, a localização? Era aula, onde foi depois o colégio de administração, o colégio escola junto do pronto-socorro. Era ali, uma casa grande que tinha, era o St. George's, e do outro lado era essa escola. E quando eu entrei, eu não sabia falar direito português, eu sonhava em inglês, entrei para fazer o curso de admissão no Marista. Primeiro dia de aula, a gente estava sentado na sala, tinha um colega atrás de mim, querendo conversar, eu digo, não. É uma ofensa ao professor se a gente conversar na sala de aula. Ele disse, pô, você é maluco.
Aí, segunda aula, terceira aula de religião, saí da terceira aula. Depois começou a outra aula, depois da aula de religião. Eu tenho um intervalo grande. E aí o professor fez a chamada e chamou o nome do meu colega que sentava junto de mim. Eu cheguei, professor, desculpe, deve ter acontecido alguma coisa muito grave com ele, porque ele não está aqui na aula agora. Ele deve estar ou na enfermaria ou foi levado para o hospital. Deixa eu saber por que ele não está na aula. E saí. E saí e não encontrei o cara. Quantos anos você tinha? Quantos 11 anos. 11 anos. 11 anos. Não tinha. Ele deve ter ido para o hospital. Aí quando eu saí para o recreio, eu só recebi as pancadas. Suco, pontapé, tal. Caguete. Caguete. Palavra que eu nunca não sei o que é. Caguete, seu caguete, descarado. Pá. Juntou, daqui a pouco veio o diretor do colégio e botou a gente de castigo na sala dele. Um num canto, outro no outro canto. Hoje é X9, né? É X9. Aí ele disse assim, seu caguete, eu disse, não sei o que é isso. Eu estava filando aula, porra. Filando aula? O que é isso? Você é maluco, você é daqui da Terra, você é desse planeta, você não sabe o que é filar aula. Eita. Eu não estava assistindo aula porque eu não queria assistir aula. Porque eu não gosto da aula, porque eu não queria assistir. E você disse isso ao professor, o professor marcou a falta em mim e me deu uma punição. Aí a gente foi conversando. Ficamos os melhores amigos depois disso. Ele disse, eu vou ensinar você a viver nesse mundo que você não conhece. E aí nós teve depois um pessoal da ONU, teve lá no colégio anunciando um concurso para a pessoa fazer desenhos, para ilustrar aulas de inglês para povos que têm o inglês como a segunda língua. E nós nós dois fizemos esse coisa. Ele é um dos homens também, como o Zaid, como você, inteligentíssimo, porque eu atraio pessoas super inteligentes na minha companhia. E ele era Augusto José de Alcântara Pinho, físico, uma das pessoas mais inteligentes também que eu conheci. E nós fizemos e ganhamos o concurso no Colégio Maristas. Depois nós tivemos notícias que nós ganhamos o concurso em Salvador, nós ganhamos o concurso no estado da Bahia, nós ganhamos o concurso no Brasil, e nosso trabalho lá na Europa ganhou o primeiro prêmio com o trabalho mais interessante para ilustrar aulas de inglês para alunos que têm o inglês como segunda língua. E ganhamos vários presentes da coisa, livros, coleções, essa coisa toda. E a minha história foi essa. Então eu não estava preparado para fazer o vestibular. Você ficou nesse colégio por quantos anos? Até ser praticamente expulso pelo diretor. Ou seja, com 17 anos? Com 16, 17 anos. Aí do Marista que está falando. Dos Maristas. Só que antes do Marista foi o outro, esse. Esse. E esse até eu ir para o Marista. Esse você ficou até quando? Eu fiquei até 11 anos. Como é que chamava esse anterior? St. George's. St. George's School. Que hoje é a escola pan-americana. O pessoal, a dissidência da briga que teve dos ingleses com os americanos fizeram St. George's, e que no começo era uma casinha ali no Campo Grande, depois que eles passaram lá para Patamares. O governo federal era Jango Quadros, por aí, né? Era Jango nessa época. 58, 59, era por Jango, aí. deve ser Jango. É João Goulart, né? Jango lá. Porque quando eu saí, a minha saída desse colégio marista foi quando eu entrei no movimento estudantil para fazer. Foi um momento. No Grêmio. O Grêmio Estudantil naquelas de 62, 63. 62. 62, 63. Rapaz, você é precoce, né? Quando eu saio, quando eu estou lá e fizeram um teste de psicoteste com todos os alunos, então o professor que correu o teste disse: você tem o perfil de ser o presidente da JEC, da Juventude Estudantil Católica do coisa, e vai representar a nossa escola, nossos ideais no movimento estudantil aqui na Bahia. Aí me elegeram, foi quase que uma eleição direta, uma eleição indireta, e eu saí daquela bolha do colégio
entrei no movimento estudantil e conheci meus colegas do Central, Severino Vieira, coisa. Eu olhei para eles, falava com eles, conversava. Eu sou uma besta quadrada, um ignorante, eu não sei nada. Eles não me ensinaram nada, eu não aprendi nada. Os livros que eu estudo não prestam. E comecei a acompanhar esses alunos. A turma do coisa. Que era o Colégio Central, o Severino eram os... Top. Enfim, era o ensino, Glauber Rocha, todos passaram por lá. Marcelo Cordeiro, que era um político maravilhoso, que depois... Vieira já existia na época? Já existia. Aí eu disse, poxa, aprendi tudo, a minha formação política foi na rua, foi nesse movimento. E, inclusive, teve um lance que eu organizei a primeira greve, a primeira e única greve que houve na comunidade de Champagnat dos irmãos maristas no mundo. Qual foi o ano disso? Só para situar. 63. 63, antes do golpe. Tudo era possível, o Brasil... 63, já estava vendo o golpe. Já estavam os barulhos do golpe. Já era 64. Eu já estava nesse negócio de 64, já era 64. Então teve essa greve e eu fiz peguei um papel e assinei todo mundo se comprometendo a não ir à aula, porque eu fiquei indignado, e nós ficamos indignados com um professor, com um colega nosso, que recebeu um carão público para todo o colégio reunido junto, todas as séries. Então foi uma humilhação terrível. Então isso me provocou uma insatisfação, uma revolta tão grande. Já estava aquele clima todo de revolta, já tinha havido a ditadura militar. E aí... Mas era um colégio católico. Católico e todo alinhado com o sistema, com o pensamento dos militares e tudo isso direitinho. E eu virei uma ovelha negra dentro do colégio. E aí marquei essa coisa, essa greve, e a greve deu certo. Foi um Campo Grande. Esse diretor apoplético, quando chegou na aula, só viu os internos, ele, cadê os outros alunos? É greve, eles não vêm para a aula, porque o senhor fez isso com aquele aluno assim. Aí ele disse, pois eu fui denunciado por um colega meu. Quem foi? Ele denunciou. Esse sujeito, outras grandes pessoas que eu conheci na minha vida, César José Franco Nobre Martins. Tenho orgulho em falar do nome dele, e eu tenho muito orgulho de ter sido amigo dele e de ter aprendido com ele. César me denunciou. Eu fui falar com ele e disse, César, tá certo, mas você podia... Eu ia me denunciar, eu ia me apresentar, mas foi bom você falar, porque quando eu vim com minha mãe, eu já saí para minha autoexpulsão do colégio, eu vinha com minha mãe, cheguei assim, vi uma reunião extraordinária da Associação de Pais e Mestres, com a minha sala. E o padre falou, porque é um comunista, não sei o quê, e não sei o que lá, e está levando seus filhos a perder, então temos que expulsar. Aí os pais, expulsa. Eu estou ouvindo na porta, eu digo, entrei, e vocês ouviram um lado da questão, sou comunista, não tenho problema nenhum em ser comunista. Eu estou boquiaberto aqui porque essa história que você está me contando é a história de Marcelo Flá, um personagem de um livro que eu estou para lançar. E ele foi expulso de um colégio de padres, que no caso é o Colégio Antônio Vieira, que eu não fazia referência, e ele foi expulso justamente por essas razões. Pois é. É incrível. Incrível. Agora veja como... E o personagem chama-se Marcelo Flower. Ótimo, com muita honra. Em homenagem à sua pessoa. Com muita honra. Né? Então eu disse, eu fiz uma greve, liderei uma greve, sou responsável pela greve, porque seu filho, quando é castigado, ele é posto no campo dos maiores, sol a pino, 11 horas da tarde, de castigo. Isso aqui virou um campo de concentração. Os castigos são esses, são torturas e castigos corporais graves. Por isso que eu sou comunista, por isso que eu não concordo com isso, por isso que eu fiz essa greve. Aí o pai, então mudou. Expulsaram o diretor, chamava aqueles escarpinhos, mandaram ele de volta para o Rio Grande do Sul, ele é gaúcho.
foi de volta para o Rio Grande do Sul e pediram para eu continuar no colégio. Eu disse, não, eu estou aqui com minha mãe para pedir minha transferência para outro colégio. Não fico mais aqui. E esse menino, Franco Nobre Martins, César José, ele estava na lista dos terroristas que foram tocados pelo embaixador dos Estados Unidos. Então, isso Lalado, é muito interessante essa história, porque assim, você é um judeu de pais convertidos que puseram o filho numa escola católica, né? Assim, então, assim, não tinha nenhum problema com seus pais? Não tinha. Você, como judeu, não sei qual, assim, a sua consciência, o que é ser judeu para você? Meu pai, estado étnico, religioso? Meu pai era aquele judeu militante. Meu avô é militante. Até o dia em que o professor dele, Fittipaldi, lá em Pernambuco, professor de violino, ele deve ter tocado a nota errada, não fez a lição direito, pegou o arco do violino, quebrou na cabeça do meu pai, ele ficou com a cicatriz até a morte. Aí meu avô chegou virado na macaca em casa e rompeu com o sionismo, rompeu com tudo que é ligado a judeu, semitismo, antissemitista, antisionista, virou tudo meu avô, e isso veio no sangue, veio geneticamente para mim, por causa desse incidente que teve. Então nós não tivemos nada. Então minha mãe já era católica. A sua mãe? Já era Mas sua mãe já era uma convertida. Aliás, não, os pais dela já eram convertidos. Cristãos novos. Já vieram. Já. O Lalado, aqui você escreve o seguinte, impessoalidade. Tudo o que você tem não é seu. Tudo o que você guardar não lhe pertence. Nunca lhe pertencerá. Pertence ao tempo, que tem o poder de tudo transformar. Só é seu aquilo que você dá. O beijo que você dá é seu. É o seu beijo. O beijo que você não deu não é nada. Não foi nada. Não é seu. Só é seu aquilo que você dá. Eu falo isso para a gente chegar nessa questão dos espíritos livres e tal, e porque tem tudo a ver pela sua formação e tal, por onde você passou, que você fala das religiões monetizadas, falou de sionismo, você, digamos que tem sangue hebreu. Como é que essa história toda aí para a gente entrar no mérito dessas pessoas livres e tal, o que é preciso para que eu seja um sujeito livre? Assim, primeiro, a gente está falando para a nossa audiência. Primeiro você precisa saber que você não é nada, não tem nada e não precisa acumular nada. E que a felicidade, ela não se baseia em conta bancária, em dinheiro em conta bancária. A felicidade é você fazer livremente o que você gosta de fazer. É você ter livremente contemplar um amanhecer, um entardecer, andar com seus amigos, ser leal, ser amigo. E ter amor. Nada mais do que isso, para você ser livre. Você é um burguês de nascença, né? Eu queria saber como você desvestiu esse monstrinho burguês que habita no seu corpo. Porque eu imagino que seus pais tinham valores burgueses, alto, ou não? Muito. Como é que você conseguiu desvestir esse monstro burguês que habita? Ou ele ainda está aí, se a gente puxar, ele sai por aqui ainda? Não está não. Porque a única pessoa que podia ser meu pai, que podia ser meu pai, é meu pai. Certo. Meu pai, ele em vez de me ensinar a admirar os burgueses, ele me chamou para trabalhar com ele, para eu aprender português, porque tinha um padre, que sabia muito latim, que ia me ensinar os fundamentos do português, que eu não tinha dificuldade, e para eu trabalhar lá com ele, nas docas, na Companhia Docas da Bahia. Meu pai era o superintendente, e aproveitava, eu ia ficar lá à tarde, e esse professor ia me ensinar, e eu comecei a pegar gosto, e virei a ser uma espécie de um secretário de meu pai. Por quê? O pai de santo, que tomava conta de meu pai, que era um pai de santo mais aqui da Bahia, ficava lá servindo cafezinho para avisar meu pai: cuidado com esse cara quer ferrar você, esse cara quer fazer isso. E ele que meu pai tinha um cargo muito invejado. E esse pai de santo acertava normalmente ou era alegoria pura? Dizia lá e coisa. Mas não, eu acho que o cara era sério. Porque no primeiro dia que eu me encontrei com esse pai de santo, ele se ajoelhou a meus pés
e disse a meu pai: estou roubando o seu dinheiro, doutor. Por quê? Você não precisa que eu venha aqui lhe proteger dos mal-olhados, dos maus espíritos, das pessoas ruins. Você tem aqui um santo vivo, junto de você, seu filho. Mas meu filho não pode ficar aqui o dia todo, ele de manhã estuda. Então você bota ele para vir de tarde, e eu venho de manhã. Quando ele estiver estudando, eu venho de manhã e de tarde. Eu não preciso vir mais, seu filho fica aqui, resolve tudo. E nesse ficar aqui de tarde e resolver tudo, meu pai me ensinou a conhecer a burguesia. Ali, nos salões que meu pai tinha, nas salas de reunião, na adega que ele tinha, feita que os capitães de longo curso que vinham da Escócia para carinhar, fazer um carinho meu pai, trazia os maiores whiskies escoceses que você podia imaginar. Aqueles que não iam nem ser industrializados, que era do consumo dos donos da destilaria, tinha lá em casa. Então as pessoas da burguesia que conheciam iam lá no fim da tarde beber esse whisky. E as pessoas que não entendiam nada iam fingir que estavam gostando daquele negócio. E eu conheci a conversa deles, dos adultos. Conheci a conversa deles, a conversa era assim: quantas eu dei, quantas eu comi, quem é que está dando, quem que está dando para quem. Eu disse: porra, como é que eu vou seguir, admirar uma burguesia, uma elite, uma classe dominante? Ali tinha a maior 90% do PIB. Você matou o seu pai? Não matei. Amor, sua Pelo mãe contrário, que não matou seu pai. Eu fiz de tudo para conservá-lo vivo, mesmo depois que ele teve com Alzheimer. Mas você entrou em conflito com sua família a partir do momento Não, que você sempre. torna-se um transgressor? É só para entender aqui, porque tem tudo a ver com o livro. Não né? houve o conflito exatamente porque meu pai me mostrou quem era a burguesia e disse: meu filho, se esses caras falam isso que você ouviu, que você ouve falar, eu vou lhe dizer uma pessoa que fazia prova em versos. Era o meu colega na escola de engenharia, na escola politécnica, Carlos Lamarca. Marighella. Carlos Marighella. Carlos Marighella. E eu comecei a acompanhar Marighella ainda com 13, 14, 15 anos. E fiquei simpatizante do comunismo. Lado, eu tenho que contar tem um capítulo do meu livro que é só sobre Carlos Marighella. É impressionante como... Enfim. A sinergia. Enfim. Nós não estamos aqui à toa. Não. Isso foi marcado, tem um propósito. Agora tem uma outra questão. O que mais me chamou a atenção em você há 21 anos atrás, e foi que eu, inclusive, coloco ali, né, no seu livro, essa experiência que eu tive lá na Casa da Aranha, foi a sua experiência com o budismo. Isso mexeu muito comigo. E eu aprendi muito com você em relação ao budismo. Conta pra gente aí como é que foi essa experiência, o começo dessa experiência com o budismo. Interessante. Muito, muito bom falar nisso. Eu quis estudar o budismo, então procurei a literatura do budismo. E, felizmente, eu tive acesso a um livro chamado Budismo, a filosofia do autoconhecimento. Eu acho que o nome era esse. Esse livro desmistificava todos aqueles surtos, aquelas coisas, aquele dogmatismo, aquela doutrina budista que a gente recebia toneladas em cima da gente que queria conhecer o budismo. Eu disse, realmente, o budismo acabou no dia em que Buda disse para os amigos dele, os companheiros dele lá: sigam, vão levar esses ensinamentos adiante. Acabou o budismo ali. Porque não existia mais o budismo. Porque se misturou com o confucionismo, era uma mistura do budismo com o confucionismo, com o shintoísmo, e foi assim em todos os budismos hoje. Até os grandes mosteiros monetizados também, viraram religiões budistas, cheia de dogmas, cheia de doutrina, cheia de coisa. E a gente é livre disso. A gente não deve ligar para dogma. O dogma é a nossa experiência do dia a dia. Então, quando eu escrevi sobre o budismo, sobre Buda,
no livro O Caminho da Casa da Aranha, os meus maiores críticos são minhas filhas. Minha filha chegou e disse: meu pai, quando foi que você teve essa conversa com Buda, que não tem em nenhum desses livros de budista que ensina para ele? Você falou com ele quando foi? Você recebeu o espírito de Buda para você dizer isso? Eu disse: não. Eu apenas acompanhei o budismo pela literatura sobre Buda, que existe Buda até quando o budismo se dispersou. Na verdade, o que você se apegou, e eu entendi isso desde o início, foi a filosofia do Buda e não o budismo. Porque quando você coloca o sufixo ismo, seja o que for, não importa em qual área, colocou ismo, né, você dogmatizou. Então, o budismo é dogmatizado. Agora, a filosofia de Buda é anterior ao budismo, entendeu? Então, na verdade, você nunca seguiu o budismo. Nunca. Você seguiu a filosofia de Buda, anterior ao budismo. Ou seja, Exatamente. anterior à religião que fizeram, né? Exatamente. E você faz uma crítica às religiões monetizadas, você põe o budismo, quem mais? Nesse saco de gatos. Todas que eu conheço. Ou seja, Todas que eu conheço. Sem exceção. Sem vamos lá. exceção. Espiritismo. Não, espiritismo eu não conheço tão bem. Eu não conheço tão bem espiritismo. Mas veja bem, a partir do momento que tem ismo, é dogmático. Cristianismo. Quando você conversa com qualquer religioso, seja ele qual for, de qualquer área, não importa, ele sempre entende que a vertente dele, a facção dele está certa. E isso se aplica à política também, se aplica à sociologia, antropologia, não importa. Onde tem ser humano e ele tem qualquer ismo, ele coloca aquele ismo dele como sendo a solução e o resto não presta, né? Eu hoje eu sou um libertário, um livre pensador. Eu não tenho nenhuma religião, nenhum partido político, nenhum político de estimação, não tenho nenhum ismo, nenhum grupo, nada. Hoje eu consegui me libertar de tudo. Eu não torço para nenhum time de futebol, eu não tenho, enfim, nada. Eu não tenho nada que possa me amarrar, nenhum ismo, né? Então essa experiência que eu estou tendo, principalmente nos últimos 2, 3 anos, é uma experiência incrível, porque é a liberdade. Esse é o espírito do liberdade. praticante. Esse é o espírito do praticante, esse é livre. É a liberdade. Você vê ali, ó, a prática espiritual de pessoas livres. Você só pode ser livre quando você não se apega a nada, a nenhum ismo, a nenhuma ideologia, seja ela qual for. Porque o grande problema é o seguinte: as pessoas sempre elas mantêm aquele lado seu primitivo tribal. Então, o ser humano tecnológico de 2025, mas ainda é tribal, né? Então ele tem a sua tribo, seja ela qual for, tribo política, tribo esportiva, tribo religiosa, né? E quando você pertence a qualquer tribo, seja ela qual for, você não é livre. Porque aquela tribo, querendo ou não querendo, você sabendo ou não, consciente ou inconscientemente, né, essa tribo vai te direcionar. Então, quando você sai das tribos, se liberta das tribos, né, ontem mesmo eu estava conversando com a paciente e explicando para ela a minha visão econômica do que vai acontecer agora, o grande clash, o reset que vai acontecer agora, né, o colapso. Porque o sistema financeiro quebrou, faliu. Aí eu estava explicando isso. Ela é trader, ela trabalha com bolsa de valores, e eu estava dizendo para ela tomar cuidado, porque nós estamos perto de uma nova 1929. Né? Ou 2008. Ou também, 2008. Estamos muito perto disso acontecer. Aí ela disse: poxa, mas você é contra o capitalismo, então você é socialista e comunista. Eu disse: não sou capitalista, não sou socialista, não sou comunista. Ela disse: não, alguma coisa você tem que ser. Eu digo: por que eu tenho que ser? Por que eu tenho que ser? Eu não sou. Eu já fui tudo isso.
Já fui tudo. Hoje é um iconoclasta. Né? Hoje eu me libertei disso. Né? A visão, por exemplo, que eu tenho hoje é uma visão de uma experiência que eu venho resgatando desde 2015, que eu conto ali no livro, da experiência que eu tive lá com o Lalado, que mudou para sempre o Lalado. Aquela experiência de dezembro de 2015 mudou a minha vida para sempre. Inclusive, eu saí da sinagoga naquele período. Foi a partir dali que eu comecei a sair. Saí de tudo que eu pertencia. Você judeu também. É um teólogo perfeito. Ele Spinoza. Ele estava falando com o nome alemão, nome de nazista, porque é judeu. É brincadeira entre judeus, entendeu? Os judeus têm um humor assim, meio estranho. Mas seus avós são judeus alemães? Não. É o mesmo caso. Viraram católicos também. Né? É um cristão novo. Cristão novo. Mas hoje eu não sou cristão, não sou judeu, não sou espírita, não sou... Nossa, perfeito. Nada. Você é um subversivo. Total. E aí, se recrudescesse, né? Será anarquista, né? Eu sou anarquista. Agora, no sentido... Anarquismo é o ismo também. Porque aí quando você... Toda vez que você se rotula, você se escraviza. Né? Então, o livre pensador não tem nenhum ismo aí, né? Então, hoje eu me defino como livre pensador e essa experiência começou lá na Casa da Aranha. Se você olhar o prefácio, você vai ver ali, eu tive um negócio chamado autorregressão. Até então, eu não sabia o que era isso. Quanto foi o ano disso? Só dezembro de 2015. 2015. Você tinha 30 e poucos anos. Eu estou com 54. Pronto. Eu tinha o quê? 44. Lá na Casa da Aranha com o Lalado Flau. Eu tinha 44 anos com o Lalado. Por quê? Porque lá no sítio eu sempre esqueço. Barra do Paraguaçu. Não, Jacuípe. Barra do Jacuípe. Barra do Jacuípe. Eu comecei lá com o Lalado. Eu fui com a minha esposa, minhas 2 filhas, um determinado dia. E aí eu falei, Lalado, me ensina a meditar, porque eu não sei. Nunca tinha tido experiência com nada disso, nem sabia o que era espiritismo, não sabia o que era budismo, não tinha nada. Minha visão era cristã ali, só católica e tal. Católica, evangélica, cristã, mas não tinha outra experiência. E aí, Lalado começou a me ensinar. Foi meu mestre do budismo livre, não, ou seja, da filosofia de Buda e não da religião budista. Exato. Né? Exatamente. E aí eu comecei a estudar com o Lalado, depois numa outra oportunidade lá. E aí, depois de algum tempo, fomos para um final de ano, né? Era a última semana de dezembro de 2015. Fomos para a Casa da Aranha. Ele foi fazer conferências, palestras sobre saúde. Curso de culinária, vegana. E tinham outras pessoas dando aulas. Tinha mais de 40 pessoas. Acho que 44, sei lá, tinha um negócio. Então, e aí, Lalado estava meditando naquelas pedras que tem lá embaixo, já no mar, né? Descendo a ladeira toda ali da colina. E aí eu pedi Lalado para me ensinar, né? Porque eu não sabia o que era meditar, nunca tinha meditado antes. E Lalado começou a me dar algumas dicas de técnica de respiração, de postura, de lótus, como respirar, como limpar a mente, deixar os 2 tipos de meditação, né? Também, e tem uma meditação que é para fora, você vê mandalas e tal, fica olhando, e a meditação de Buda, que Buda ensinou, que é uma meditação para dentro, olhos fechados. Introspectiva. Introspectiva. Aí o que aconteceu? Aconteceu algo fenomenal lá, né? Já no 3º dia, eu tenho o costume de dormir 22 horas. É um hábito que eu tenho, dormir 22 horas. 10 horas da noite. Às 22 horas. Às 22 horas. 22 horas. Às 22 horas. Deixou só 2 horas. Foi dormir às 22 horas. E aí, o pessoal que estava lá ficava na farra até 2, 3 horas da manhã. Tinha de tudo lá. Tinha pessoal do Santo Daime, tinha não sei o que, bandista,
Deixava beber, fumar álcool, tomar cerveja, fumar maconha. Não tinha regra. Não tinha doutrina. A regra não tem regra. Lá não colocou essa regra. Né? E aí, resultado? Só um parêntese, havia amor livre? Ou tinha assim, essa coisa? Não. Você notou? Vocês reprimiam sexualmente? Não, né? Não, Tá tudo tranquilo? Sim. Não, era assim, não era... Era um ambiente... Oxo, não era Oxo, né? O Oxo. Não, o ambiente hoje também não é. Né? Assim, mas se construiu o mito que eram as grandes... Não, mas não é não. Não era hippie... Porra louca. Porra louca, não. Eram pessoas legais, pessoas que usavam as suas drogas lá, mas não era Qual nada era a classe assim, social dessas pessoas? Quase todas. Primeiro, não eram só brasileiros. Tinham estrangeiros ali. De vários países. De vários países. Tinha uma mistura total. Não tinha uma... Não tinha. Eu vou dizer um negócio a você. E era monetizado esse negócio? É isso que eu estou dizendo a você, esse negócio que ele disse. Não, isso que eu estou vendo gente, tal, claro. estatura, poder. Acontecia. A gente estava conversando de manhã, aí um sentia fome. Deus, o que é que a gente vai tomar de café? O que é que a gente vai almoçar? Então começavam a bolar o que é que vai fazer para o almoço, o que é que vai fazer para o jantar, o que é que a gente vai comprar. Sem ninguém programar nada, sem nenhuma regra, sem nada escrito no quadro. Sim. O dinheiro aparecia, eu chegava mas como a multiplicação dos peixes? Isso, assim, exatamente, era um milagre a multiplicação. Multiplicação dos peixes, dos pães. Era um conceito muito interessante, que era uma comunidade de fato, né? Só que era uma comunidade provisória de pessoas de diversos continentes. Tinha América do Sul, América do Norte, Bósnia, Europa. Não tinha rede social na época? Não tinha. Não. Quer dizer, já existia tinha rede internet, social, né? mas nós não tínhamos o hábito. Pois é. Não tínhamos quase. Já existia. Já existia, mas não na escala de hoje. Não, eu já estava no Face. Já estava no Face? Já estava. Ou seja, isso tem 15 anos, não? Não, 15... 10 anos só. 10 anos. Agora, 2015. Já rolava. Já tinha rede social. Mas não como só que hoje. não era como hoje. Como hoje. Tinha o Facebook. Inclusive tem uma foto minha com o Lalado lá no Face, eu postei. Até me lembraram de 10 anos agora o Facebook. Mas essa parte que eu quero contar, Lalado, que tem a ver com o seu livro, que está ali no prefácio do seu livro. Eu tive a experiência mais incrível da minha vida lá. E isso está relatado nesse livro. Se você quiser, você que quer saber essa história, está no prefácio do livro ali, e tem a ver com as práticas espirituais de pessoas livres, né? Com isso que o Lalado coloca, todo o conteúdo do livro dele. Eu tive uma experiência estranha, maluca, louca. E Raul? Já tinha experimentado isso alguma vez? Essa iluminação? Não, era a primeira vez que veio? Primeira vez. Né? Você é um pragmático, no sentido, você não tem nenhuma crença em Deus, em nada, assim, o Deus é você, né? Ou você tem alguma, nesse aspecto? Essa relação com o divino, digamos assim. Se você já tem... Eu não sei se eu conto ou não conto, Lalado. Conte tudo. Conte aqui. Conta pro Raul? Vou contar pro Raul. Vai contar pro mundo. Vou contar pro Raul. Não, só pro Raul, só pra você, não espalha não, tá? Eu sou ex-padre. Sou ex-padre. Se prossiga, explique para as pessoas o que é espada. Ex-padre. Padre. Ex-padre. 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 Mas esse tratando dele muito além de ser ex-padre somente. Ex-padre. É isso aí. Mas você chegou a... Enfim, não foi no meio do caminho, parou e... Não, eu fui pároco. Chegou a pároco. Eu fui pároco comecei na Igreja Católica Romana, fui criado na Igreja Católica, né? Fui com 15 anos de idade para o seminário holandês, chamado Seminário Menor, para fazer o que era o ensino médio da época, né? Com os holandeses. Depois eu fui para o seminário maior, que é teologia, filosofia. São 7 anos, né? Padre estuda 7 anos. Padre estuda mais que médico, muito mais que advogado, mais que todo mundo. Então, eu tive 10 anos de formação. Minha formação de padre foi de 10 anos. 3 mais 7, né? Mas depois eu não concordava com o celibato e aí eu pedi transferência para a Igreja Católica Anglicana da Inglaterra. E aí eu me casei com Gláucia. Tive Carol e Nicole, que lá do... Tudo isso aqui em Salvador, né? Não, Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Porto Alegre. Tu é gaúcho? Porto Alegre. É gaúcho? Não, mineiro. Mineiro. Eu sou mineiro, nascido em Minas Gerais, mas
morei até os 9 anos de idade com meus pais, numa fazenda. Nasci numa fazenda, eu sou da roça, sou caipira da roça. Plantador de café. Não, né? é gado, Essa gado leiteiro. Aristocracia rural. Gado leiteiro. Sim. E aí, meu pai disse: olha, não tem dinheiro, não tem condições, vou mandar você para estudar, vou mandar para a capital. Né? Aí fui para casa da minha avó, depois fui para outra e fui parar em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Né? Fiquei até os 28 anos em Porto Alegre. Agora eu vejo um sotaque gaúcho porto-alegrense, assim um pouquinho. Assim. Mas resumindo o seguinte, só para não fugir do Lalado e do livro. Que é a iluminação. É a iluminação que tem a ver com o livro. Tá? E a partir daí eu comecei a desenvolver a prática espiritual de pessoas livres. Eu comecei a praticar. Ou seja, o que está no livro dele, eu faço há 10 anos. Eu comecei a me libertar de todas as crenças, sejam elas políticas, religiosas, sejam quais forem. Né? Qual foi a experiência então, Raul? A experiência foi a seguinte. Eu levantei às 6 horas da manhã para meditar e procurei o Lalado. Eu não sabia que Lalado tinha cedido a suíte presidencial dele para mim, só que eu não sabia que era a suíte dele, que eu estava na suíte dele. Só depois que eu saí, quando eu saí de lá, que eu descobri que era a suíte dele. É verdade que ele já foi um faquir que dormia em camas de prego, não, né? Não, eu dormia no jardim. Ah, tá. Eu botava um saco e dormia. Não, ele largou a suíte lá para mim e foi dormir lá no chão mesmo, com o pessoal lá embaixo. Né? Tinha 40 pessoas e não tinha espaço para abrigar. Só tinha uma suíte, ele passou a suíte para mim, rapaz, e eu não sabia, senão eu não teria aceito, mas enfim. E aí eu desci para um tablado, para um deck de madeira de frente para a Baía de Todos Santos, que o Lalado fez, bem de frente para a Baía de Todos Santos, e procurei o Lalado para meditar, porque era o meu mestre, né, de meditação, e não o encontrei. Depois fiquei sabendo que ele tinha descido para meditar nas pedras que tem lá na praia, né? E aí eu disse, bom, vou meditar sozinho, já aprendi alguma coisa. E aí aconteceu a coisa mais incrível da minha vida. Naquele dia foi a experiência mais incrível da minha vida. Dos meus 54 anos, aquela experiência foi a mais marcante. Até hoje, não teve nada como aquela experiência. Eu meditando, de olhos fechados, meditando, eu simplesmente fui neutralizando, né, a minha mente, relaxando, na introspecção, e de repente eu comecei a ver lugares e situações diferentes. Eu vou resumir para não ocupar muito tempo. Até porque a gente tem só 15 minutos. Eu vi vidas passadas. Tá. Eu tive vidas passadas. Eu vi minha vida lá no Japão. Eu era um monge, né? Eu vi minha vida em outros lugares, inclusive no meu planeta de origem. No meu planeta de origem. Fiquei em Alpha Centauri B. Para um cara que nunca tinha visto nada disso, que não acreditava em nada disso, eu interpretei, então, sendo uma crise de esquizofrenia. Procurei o Dr. André Brasil, psiquiatra, né? E aí eu conto essa história ali, achando eu que eu tinha tido uma crise de esquizofrenia, mas não era. Então, depois eu fiquei sabendo que era autorregressão, que eu nem sabia o que era, né? Então, essa experiência foi lá, Lalado. E foi com a sua orientação que eu cheguei. Então, eu te agradeço por isso. Sou grato por isso. E eu consegui chegar onde eu cheguei graças à sua orientação também. E consegui chegar aqui graças à orientação dele. Enfim. Nossas conversas, a gente já tinha pensado em compartilhar as ideias que a gente tem conversando, que aparecem conosco. E foi uma honra muito grande. E não é à toa que eu escolhi exatamente vocês dois para estar aqui hoje, aqui para apresentar essa prática. Porque vão perguntar, e esse livro? Esse livro vai fazer eu praticar? Olha, você já tem a resposta. O fundamento está aqui. Esse livro é baseado numa música de Raul Seixas. O princípio, o meio e o fim. O princípio dessa meditação, o meio, de você chegar a ela, e o fim. O que é o fim? O fim é você chegar em paz até a morte. E o que é a morte? A morte é só o fim do fim.
o que eu digo, Lalado, me empresta o livro, por gentileza. Aqui, pessoal, recomendo esse livro, porque hoje eu pratico o que está aqui. Isso aqui não é teoria, né? E o que eu defendo hoje é exatamente isso, ó, a prática espiritual de pessoas livres. Mas você só vai ser livre se você se libertar de todo dogma, de todos aqueles conceitos e preconceitos, né? Então você só vai ser livre se você tiver a sua mente aberta para dialogar. Inclusive, Júlia estaria aqui com a Maju, né? E uma das ideias era exatamente você e Júlia conversar sobre essa questão de relacionamento pai e filha, e que você pensa diferente de Júlia, Júlia pensa diferente de você, mas vocês se amam. É um pai e filha que se amam muito. Mas Júlia tem uma outra vertente, né? Maria tem uma outra vertente, mas você as ama muito e elas amam muito. Então, é outra coisa que precisamos, né? Ter esse diálogo, porque hoje em dia você tem vendo famílias sendo destruídas, famílias separadas, porque ficou direita, esquerda, isso, aquilo. A gente tem que vencer isso, tem que extrapolar. E você tem que ter o direito de expressar, de ter a sua opinião. O outro também tem que ter o direito e se respeitar. Porque, e se amar. Se amar, porque você é um exemplo, Alado, para mim, tá? Você é um exemplo para mim, de como você trata as suas filhas, como você trata seus netos, né? O amor que você tem, a dedicação. Você quando está com seus netinhos, você é avô e avó. Você é avô e avó. Lalado é avô e avó dos netinhos, né? Então é um amor, um carinho que você tem. Mas, do ponto de vista político, você discorda. E é normal, é bom que seja assim. Exatamente. Quem não concorda com o fato de discordar não é uma pessoa livre. Porque você só é livre quando você aceita a discordância e respeita. E você não aprende nada, se todo mundo pensar igual a você. Nada. Você não evolui. Não evolui. Você fica estagnado. Eu acho que o mundo nesse momento vive uma onda assim de extrema direita, né? Isso é importante salientar, colocar. Nós vivemos isso, os Estados Unidos vivem, a Argentina, vários países europeus, Israel. São estados autoritários, são movimentos totalitários, são movimentos que, enfim, vão contra essa liberdade. O larvário da cidade que gestou é o que foi antecipado por Augusto dos Anjos. Pelo menos quase metade do mundo está assim. A fórmula, a composição fisioquímica de quase metade da humanidade é 50% ódio, 50% inveja. E cadê o amor? Assim, na verdade, supostamente o instrumento para isso foram as redes sociais, né? Isso já é uma, assim... A disseminação. Essa disseminação. Que nós estamos usando o instrumento dele para disseminar assim, o nosso ponto de vista. A humanidade... Você acredita no gênero humano ainda? Completamente. Você acredita na humanidade? Não, sabe por que eu acredito no gênero humano? Porque o homem não foi feito de barro, nem a mulher foi feita da costela do homem. É por isso que eu acredito na humanidade. Porque eu não acredito em dilúvio. Porque eu não acredito em cobra que fala. Porque eu não acredito em mar abrindo para fazer uma estrada monumental para as pessoas passarem em fuga. Por eu ter senso crítico. Por eu me perguntar, me questionar. Se me fala uma coisa, eu quero saber por quê, qual é a fonte, como é, e explique mais. Se você diz uma coisa contra mim, eu quero ir a fundo no seu pensamento. Por isso que o pensamento dele, de teólogo, está completo, não tirei uma vírgula no meu livro, porque eu aprendi ali também. E o livro serviu para me ensinar. O livro que eu escrevi serviu para me ensinar. Outro dia eu encontrei um evangélico e disse para ele o seguinte: Deus está deprimido. O que houve? Está deprimido. E está fazendo terapia com Lacan. E Jesus também. Olha o que aconteceu.
Enfim, assim, Deus é supostamente um equivocado, né? Qual o maior equívoco de Deus? Qual é? Nós. Nós somos o maior equívoco de Deus, né? Não sei se Deus estava desintonizado na hora, mas não criou bem. Não criou bem. Ou ele não sabia o que estava Ou não fazendo. sabia o que está fazendo e tal. Né? Então, Mas eu acho que ainda bem ele fez. Sim, mas Porque aí a gente vai a entrar humanidade nessa história, por exemplo, o Brasil que se torna um país neopentecostal, um país que você encontra um amigo seu e fala Jesus lhe proteja, não é possível e tal, papapá. É complicado. Eu não acho que se torna. Ou já Ele está. Não, ele está. Ele está agora, não, pentecostal. Amanhã eu não sei como é que ele estará. Depende de nós. Se muitas pessoas começarem a praticar, certamente não estará mais isso. Estará uma coisa completamente diferente. Lalado, mais você libertária. colocou uma questão aí. Eu digo o seguinte, a gente tem que evoluir em todos os sentidos. Nós não estamos mais no século XX. As bandeiras do século XX não servem para este século, sejam elas quais forem, religiosas ou políticas. Né? Você colocou uma palavra que quase que perdeu sentido. Você disse, o importante é o amor. Você acabou de falar há pouco tempo, o amor. Toda essa questão que você defende de luta de classes sociais, etc., que eu defendi a vida inteira também, só que um dia a ficha caiu para mim. E aí entra aquele conceito básico da teologia que eu ainda mantenho. Certas coisas eu descartei, certas coisas que eu mantenho, que é a questão do amor. A sua bandeira ela pode ser a melhor do mundo, mas se você não tiver amor, não vai resolver. E volto ao exemplo seu com suas filhas, com seus netos. Entendeu? Ou seja, a prática, porque veja bem, o seu livro é a prática, não é teoria. Discurso, teoria, tem muito. Então, discursos bonitos, filosóficos e tal, bravatas, né? Nos discursos é o que mais tem. Agora, a prática, aí é que você vê a diferença. O que me chamou a atenção no seu livro, quando eu li, foi exatamente você descrevendo toda essa questão. Pena que não temos tempo, por exemplo, de trabalhar da questão econômica, que você aborda aqui no finalzinho, uma parte bem interessante. Mas o que interessa é isso, a prática. Uma sociedade justa, que é o que defendemos, ela é fraterna. Para ser justa, ela tem que ser fraterna. Ou seja, o que é fraterno? Vem de frater, irmãos, né? Uma irmandade. A irmandade humana. Mas você só vai entender como uma irmandade e não como uma tribo, como eu estava descrevendo anteriormente, porque as tribos têm os ismos. Então, quando você deixa de ter tribos com os ismos e passa a ter uma ideia de fraternidade universal, mundial, quer dizer, do mundo inteiro, do planeta inteiro, né? Você só consegue isso com o item amor. Mas não da forma como se coloca hoje em dia, do amor, da forma desgastada da palavra amor. Mas do amor, como eu vejo você com o Maju, que está aqui na capa, né? com as suas filhas, com seus netos, com a sua família, com seus amigos, né? Comigo, com seus amigos. Em resumo, o que eu quero dizer é o seguinte: você vai ter um mundo justo, um mundo fraterno, mas não é por força nem por violência. Eu já fui o cara da força e da violência. Eu já defendi tudo isso. Já defendi essas loucuras todas. Só que a gente vai amadurecendo. Que loucuras? As loucuras da força e violência. Força e violência. Mas é manifestado em que tipo de loucura? Política? Guerras. Achando que guerra é a solução. Que levantar armas e vamos guerrear e tal. Todos nós passamos por isso. Eu passei por isso. Estou falando de mim. Eu passei por isso. Só que eu já passei dessa etapa, né? Um mundo justo é o que queremos, e esse mundo justo ele vai existir quando tiver uma prática espiritual de pessoas livres. Ou seja, a prática mesmo de convivência, de respeito. E agora, sempre denunciando
por exemplo, qual é a praga que eu vejo hoje no mundo? O mercado financeiro. É a praga do mundo. Não é o capitalismo como um todo, porque é muito genérico quando você fala capitalismo. Você tem que ser mais específico. É o sistema financeiro, Banco Central. Quando você tem Banco Central, aquela família... Rothschild. Eu não queria falar, mas já que ele falou, né, que detém os bancos centrais do mundo, que cria um sistema de pay bills, né? Pague boletos. Então, nós vivemos para pagar boletos. Não importa se você chama isso de capitalismo, de comunismo, de socialismo, não interessa o nome. Se você tem esse sistema de pagamentos de boletos, né, enquanto você tiver isso, você vai ter opressão. Vai ter uma sociedade oprimida. Agora, qual é a solução? A solução é que esse sistema caia. O sistema de banco central, o sistema financeiro de moeda fiduciária, por exemplo, o dólar. O dólar, desde 1971, que abandonou o lastro. Bretton Woods de 44, 71 com Nixon, abandonou o lastro. Ou seja, você tem uma moeda falsa, uma impressora infinita. Os Estados Unidos com um PIB de 27 trilhões e com a dívida de 36, chegando a 37 agora, porque os Estados Unidos está com 100 trilhões, de 1 trilhão de dívida a cada 100 dias. Então, como é que vai acabar? Não vai acabar bem. A China agora, com o Evergrande, falindo, entrou em colapso. A China está entrando em colapso. A bolha estourou lá na China. Ou seja, as duas grandes economias, China e Estados Unidos, né? Desse jeito não dá, porque você tem meia dúzia, né, vivendo de forma bilionária e a grande maioria na miséria pagando boletos. Então, essa sociedade ela não pode continuar. Hoje não dá para mesmo continuar. O Haddad está pedindo que aqueles 140 mil brasileiros comecem a pagar impostos. E aí o mercado está falando, não pode andar de momento, a gente vai ter que... Pelo amor de Deus. Fazendo o povo pagar imposto de novo. Mas, Lalado, a distância que separa aquilo que você professa daquilo que você é, qual é essa distância? Ela é encurtada? Porque a gente, às vezes, tem um discurso e a prática é outra. Mas você, pelo pouco que eu lhe conheço, ou lhe conheço muito, você é um cara que consegue, digamos assim... Qual é a distância que existe entre nós três aqui e John Lennon? Nenhuma. John Lennon está aqui, está vivo aqui. As suas palavras sobre fraternidade, sobre amor, o que nós conversamos aqui, a essência dessa prática espiritual está nos versos, no poema, na vida e no exemplo de John Lennon. Imagine the people. Exatamente. É isso. Agora, assim, tem aqui no livro, eu queria que você lesse a sua... Aqui Lalado, né? Parece que é no final que você tem no final é esse aqui, né? Deixa eu ver aqui, como se chama? O fim do fim. O fim do fim. Você poderia ler pra gente? Então? Ótimo. Então, praticamente chegando ao fim, então eu vou ler o fim do fim. A estrada de minha vida é uma estrada abandonada, por onde anda gente sofrida e alma desesperada. Caminho por essa estrada maltratada. Planto alegrias, enterro dores e deixo flores onde não havia nada. Sou feliz na caminhada, colho a alegria que plantei. Nada tenho, nada quero e o fim da estrada eu não sei. Mas a morte nunca me espanta. É ela quem espera por mim. Embora eu não seja eterno, sou meu céu e meu inferno. E a morte é só o fim do fim. Lalado, quem quiser autografar seu livro vai ser na livraria Scarice. Será um prazer, uma alegria muito grande. No dia 28. Lá no dia 28. Ah, que hora? Espero que não tenha espaço para todo mundo, mas nós ficaremos mais juntos ainda para poder caber. Dia 28, às 7 horas da noite, na livraria Scarice, do Shopping Barra. 28 agora de março, 7 horas da noite. Lalado, você é feliz? Muito. Por quê? Muito, imensamente em rápidas feliz. palavras, por que você é feliz?
porque eu não me surpreendo, não me vejo em nenhum momento triste. Nas situações, nos motivos, nas causas de tristeza, eu dou risada. Eu acho graça. E rio muito mais depois que esse momento difícil, de turbulência, acaba, passa. Nunca um momento de turbulência me abateu. O máximo que um momento difícil de turbulência, horrível, triste, faz comigo é sorrir. E me preparar para sorrir muito mais antes. Não perco a alegria. Muito bem. Queria dar um adendo só do pessoal que está comentando aqui, para dar um oi para eles. Natação Peixinho disse que você é um Oi, grande Peixinho. mestre. Oi, Peixinho querida do meu coração. Marcel, sua filha Maria, tá? Tivemos alguns comentários dizendo que você é um grande pai, avô extraordinário. Natação Peixinho até comentou, eu bato de frente sempre, mas amo muito você. Amo muito, nos amamos muito. Tivemos alguns comentários. Duca Rios. Duca Rios, querido. Ele comentou assim, libertarianismo, não ser parte de nenhum grupo, não defender nenhuma ideia. Não sei, digam aí. Ele comentou aqui. E é isso. Agradecimento a todos. Duca, obrigado por nos fazer pensar. Ok? Pode ir encerrando. Tá. Eu gostaria, Lado, de me permite ler essa parte que eu escrevi aqui no prefácio sobre liberdade, respondendo essa questão aí, do ser livre, de liberdade, né? Então, liberdade é o ponto-chave desse livro. Ser livre e libertário para ser senhor ou senhora do próprio destino é um convite que ecoa do princípio ao fim do livro. Somos convidados a sermos livres pensadores, sem as algemas da religião e do sistema religioso opressor. No entanto, para que isso de fato torne-se realidade, faz-se necessário, aspas, caminhar com as próprias pernas, fecha aspas. Devemos ser mestres dos nossos próprios pés. Todo mestre deve ser um eterno aprendiz e todo aprendiz deve ser mestre dos seus próprios pés. O livre pensador cria a sua realidade positiva, fazendo algo que está em desuso nos dias atuais, pensando. Né? Porque tudo que somos é resultado do que pensamos, conforme aprendemos com o mestre Buda. Muito bem, parabéns. Eu acho, assim, eu espero que esse, eu já falei no início, eu espero que esse seja o primeiro de uma série eu espero. de encontros em que a gente possa discutir as coisas e tal de forma, né? Se me permite a sugestão, Sim. sistema financeiro, porque é o grande problema. A gente tem que ir na raiz do problema, debater o sistema financeiro. Eu e o Lalado já tivemos muito dessas conversas, a gente Já. tem Inclusive, boas- eu acho o maior absurdo, um banco privado. Aí a causa de todo o câncer, de toda a desgraça do sistema financeiro é a privatização dos bancos. Nenhum banco podia ser privado. Nenhum banco deveria visar o lucro. Porque o lucro que sobra nos bancos falta a quem morre de fome. Quer saber qual é o pai e a mãe de todos esses bancos? Sabe qual é? Qual é? Federal Reserve. É. O Federal Reserve, federal, eles colocaram o nome federal por você pensar que é um federal, que é governo. Não é. Federal Reserve é um banco privado, que é o Banco Central dos Estados Unidos, mas ele não é banco central, não é do Estado, não é do governo. Ele é um banco privado. É. Esse é o flagelo da humanidade. Ele é o flagelo, é o pai e a mãe de tudo. que E não presta, né? nessa colocação entra a utopia do Estado, né? A utopia do Estado. Quando você fala em privado, você pressupõe o quê? O público, ou seja, um Estado Tá. gestor que tem uma consciência, uma capacidade, uma integridade. Mas eu não conheço esse Estado, você conhece? Porque Hein? nos países que nós conhecemos na Mas nossa já bolha, houve? no nosso meio... A pergunta é, já houve? No país, os estados são dominados por uma classe dominante. Aquela classe Mas sempre foi assim. que primeiro...
Sempre, em qualquer situação, Certo. o Estado é poder. Certo, mas né? no dia Ah. em que a pessoa... O Estado sempre é opressor. É. Se é comunista, Não, o socialista, Estado é qualquer- ou a capitalista, configuração que for. O Estado é opressor. Se você complicado isso. retroagir 1000 anos, você tem um grupo de eleitos. sempre. Há uma classe dominante que controla o Estado. É, Quando essa classe é. dominante Está falando desse Estado é da elite nacional. financeira, É, pois é. é dos rentistas, aí é um caos. Agora, a utopia é quando o Estado seja controlado pelos próprios trabalhadores, pelas próprias pessoas, que haja essa Aí fraternidade. é o comunismo, né? Na palavra. Assim, isso é o Teórico. comunismo. Teoricamente, É você... utópico. né? Que você não tem, é o né? comunismo Você que está não- aqui no livro. Agora você quer uma boa, Raul, já que estamos falando de viajar na maionese aqui, de utopia, vou dar informação principalmente para os jovens ali. Daqui 30 a 50 anos, nada disso que estamos falando aqui, tudo isso vai ser história. Nós vamos ser governados por uma inteligência quântica, né? Um super mega computador quântico. Todo e qualquer planeta desenvolvido funciona assim. Aí é uma outra história. É uma outra história. Então, o sistema quântico, grava isso. Hoje é loucura. Parece que eu estou falando coisa que eu estou viajando na maionese, mas daqui pouco tempo vocês vão entender. O sistema que vai dominar, grava isso e me cobra daqui a alguns anos. O sistema que vai dominar é o Quantum Finance, é o sistema quântico financeiro. Ele veio em inglês antes de português. E que na prática, o quântico financeiro. na prática nós a gente que vai fazer parte desse, nós seremos que tipo de pessoas dominadas pelo sistema quântico? Não vamos ser. Aí que tá, seremos livres. Por incrível que pareça, você já deu essa resposta. Há uns 20 minutos atrás, você deu a resposta. Você já respondeu isso. Quando você disse do erro do ser humano. Quase todos os erros que tem nesse planeta é do ser humano. Tirar do ser humano essa função é resolver o problema, porque o ser humano é que gera o problema. O ser humano é o problema. Foi o que você disse. Eu acho que a gente quando você disse que Deus errou, né? aquela parte Deus que ele estava falando. Você entendeu? Mas, enfim, quando ele disse que Deus é equivocado. Deus estava equivocado do ser humano. Deus se você tirar todo o ser humano do planeta Terra, o planeta Terra vai ficar numa felicidade tremenda. É o câncer do planeta Terra, o ser humano. O ideal seria que a humanidade, assim, para as milhões de espécies que estão sendo ameaçadas, desaparecesse um só. Claro. Cara. A praga, o vírus do planeta Terra é o ser humano. Basta. Se entregar para o sistema quântico vai ser maravilhoso. O ser humano doente, mas o ser humano, pela prática espiritual, ele pode ficar bom. Aí é um novo ser humano num novo mundo. Ele pode se curar. Aí é um novo mundo. É uma nova realidade. É um novo mundo que está nos Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Está aqui no livro. Os crentes repartem os seus haveres. Da multidão dos que creram, uma era mente e um coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que os distribuíam segundo a necessidade de cada um. Os irmãos tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Lembra disso? Lembro. Participou da missa? Então, esse é o conceito e esse é o novo mundo, é isso que queremos. Exatamente. Mas você vai chegar aí aquilo que diz na própria Bíblia, não por força e por violência, mas na prática espiritual das pessoas. E é essa a missão do livro. É essa a missão. É chegar a esse ponto sem que irmão precise matar irmão. Sem que ninguém precise matar ninguém. Que a gente consiga a evolução a este ponto. Curar a nossa doença pela prática espiritual desmonetizada. Muito bom. Muito obrigado, Lalado. Obrigado, meu querido padre, ex-padre, pensador livre, Zeitgeist. E eu acho espero que a gente se encontre em uma próxima oportunidade. Vai dar tudo certo. Se possível, nós três de novo.
Nós três. E até um convidado, a gente podia chamar um economista ortodoxo para discutir a questão aí dos mercados, né? Mercado. Né? Enfim, também, né? Enfim. Ótimo. Ok. Muito obrigado. Muito obrigado. Ok. Obrigado. Ok.